Olá, tudo bem? Ó, a gente vai agora corrigir o simulado da Polícia Civil do Paraná. São 6 questões, não é? Eu elaborei 6 questões. Essas questões aqui, das 6 questões, 5 são inéditas. Eu fiquei estudando a banca da Universidade Federal do Paraná, e aí então eu vi como é que é o estilo da banca, e aí eu montei questões que se aproximam muito do que a banca cobra. Ela normalmente não cobra nomenclatura, não é? Não é uma banca que cobra nome de termos, nome de funções, mas é importante que você saiba algumas funções sintáticas, principalmente, para que você possa compreender o raciocínio do examinador, não é? Para que você possa entender a organização das frases, a organização das ideias, né? Tudo isso a gente vai conversar aqui na correção do nosso simulado. Vamos lá? Para isso, então, eu trouxe um texto, a gente vai primeiro fazer a leitura desse texto, depois a gente vai para as alternativas, tá bom? Vamos lá? Ó, a World Wide Web, que é o www, completou 3 décadas de existência. Sua invenção mudou a cara da internet. A ideia foi do físico britânico Tim Berners-Lee, quando tinha 33 anos. Naquela época, a internet já operava havia 2 décadas, mas de forma bem diferente. Olha aí, minha gente, o homem com 33 anos já fez o quê? Inventou, mudou a cara da internet, e a gente com 30 anos fez o quê? Eita, meu Deus. Naquela época, a internet já operava havia 2 décadas, mas de forma bem diferente. Com recursos restritos, era usada principalmente para a troca de informações entre pesquisadores da área acadêmica. Então, a internet já existia, mas não com essa forma que o Tim trouxe, né? A www transformou-se em um componente fundamental da internet moderna, afirma Fábio Com, professor do Instituto de Matemática da Universidade de São Paulo. A rede trouxe muitas coisas boas e já não conseguimos viver sem as comodidades que ela proporciona. Jamais, em nome de Jesus. Mas, por outro lado, ela amplifica alguns fenômenos negativos e indesejados que já existiam na sociedade. Veja que, de acordo com o professor, ela amplifica, né? Ou seja, já existem problemas e ela amplifica. Nas comemorações dos 30 anos da web, Berners-Lee expressou preocupação com o rumo que vem tomando a internet. Em carta aberta, listou 3 áreas que para ele prejudicam a web. Intenções maliciosas, projetos duvidosos, entre eles modelos de negócio que recompensam cliques, e consequências negativas não intencionais da rede, com destaque para discussões agressivas e polarizadas. Imagina, polarização na internet? Ninguém nunca viu. Precisamos de um novo contrato para o web, declarou Berners-Lee em uma conferência sobre tecnologia da internet. Algumas questões de regulamentação têm que envolver governos, outras claramente incluem as empresas. Se você for provedor de acesso, precisa se comprometer a entregar neutralidade de rede. Se for uma companhia de rede social, precisa garantir que as pessoas tenham controle sobre seus dados. Desde sua origem, a internet se propôs a ser plural e de amplo acesso, ressalta a advogada Cíntia Rosa Pereira de Lima, líder do grupo de pesquisa Observatório do Marco Civil da Internet do Brasil. A pesquisadora, a Cíntia, assinala também alguns problemas decorrentes das mudanças geradas pela internet. Percebo que com a proliferação das redes sociais, as pessoas passaram a se preocupar mais com a quantidade de relacionamentos, desconsiderando a qualidade deles. Um dos pioneiros da internet no país, o engenheiro Demi Jetsko, admite que a rede enfrenta problemas, mas defende que o que vemos nela, conforme já expresso pelo matemático Vint Cerf, um de seus fundadores, é a representação daquilo que existe no mundo real. A maioria das pessoas envolvidas com ela é bem intencionada, mas existe uma ânsia de participar, de falar sem pensar, que com o tempo, esperamos, vai assentar. Eita, mas já está na hora de começar a assentar, né? Tenho dúvidas sobre a eficiência de normatizações para corrigir os excessos da rede. Ó, importante essa informação. Como ela não tem fronteiras, qualquer legislação local tende a falhar, ou seja, adotar uma normatização para um lugar pode falhar porque ela não é local, né? É mundial. Muito bem, vamos lá para a primeira questão? No trecho operava já havia 2 décadas, o verbo havia foi empregado como impessoal. Marque a alternativa em que ocorre semelhante uso. Minha gente, o que é um verbo impessoal? Imagine aí, você lá na prova da Polícia Civil e vai... O que é o verbo impessoal? E se treme? Se trema não. O que é verbo impessoal? É aquele verbo que não tem sujeito, não é? É um verbo, então, que, exatamente por não ter sujeito, em regra, não vai apresentar flexão, não é? Então, um verbo aqui, o verbo havia,
ele foi utilizado como impessoal. Quando que o verbo havia é impessoal? Quando ele está no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Então, quando ele tem esses três sentidos, algum desses três sentidos, não esses três sentidos, né? Quando ele está com algum desses três sentidos, ele então é impessoal, tá? Então, vamos ver aqui nas alternativas qual alternativa não tem sujeito. Porque aí, então, a gente vai observar que o verbo haver está, de fato, como impessoal. Tudo bem? Na alternativa A, ó, as pessoas haviam adquirido o produto. Não, esse havia tem sujeito, né? As pessoas aqui é o sujeito dessa oração haviam adquirido, então o verbo haver não está como impessoal. É uma locução verbal simples. Não havia problemas no depósito. Ora, haver agora aqui está no sentido de quê? De existir. Está no sentido de existir. Então, se o haver está no sentido de existir, agora sim ele é impessoal. Qual a função sintática de problemas? Objeto direto não é sujeito. Então, a gente achou a resposta, né? É a letra B. Mas vamos para as outras alternativas, ó. Ele há de voltar a andar. Esse há de voltar, nessa locução, né? Tem aqui o sujeito. E o que significa há de voltar? Ele há de voltar. É um desejo, né? Uma vontade. Esse há de voltar, que é essa locução, expressa a intencionalidade, né? Um desejo, algo que se espera. Sim, tudo bem? Mas há sujeito, então esse haver aqui não é impessoal, ok? Na letra D, o juiz havia revogado. Eu também tenho aqui uma locução. Juiz é sujeito, não é? Hei de vencer. Ah, só uma informação legal que Jesus agora falou um negocinho aqui comigo. Todos esse verbo aqui, ó, quando ele está como auxiliar de um verbo que está aqui no particípio, né, esse verbo adquirido, quando eu tenho esse verbo haviam aqui, ele pode ser substituído pelo verbo ter, tá? O verbo haver pode ser substituído pelo verbo ter. Aqui não posso substituir, não é? Nem aqui, ele há de voltar, não posso falar ele terá de voltar, porque aí tem mudança de sentido, né? Estou dizendo para manter sentido, para não mudar o sentido, né? Havia revogado, aí tem como eu substituir por tinha, sem alteração de sentido, sem alteração sintática. Hei de vencer, esse hei de vencer é aquele lá da outra alternativa que eu já disse, né? Ou seja, quando eu tenho um sentido de, eu tenho a vontade, né? Eu tenho a expectativa de. E esse hei de vencer, então, tem sujeito, né? Eu hei de vencer. Sim? Tudo bem? Por isso, então, não é a letra E. Gabarito, então, é a letra B. Vamos lá para a questão 2. Considere a seguinte frase. Precisamos de um novo contrato para a web, declarou Berners-Lee em uma conferência sobre tecnologia. A frase em que o termo sublinhado exerce a mesma função sintática é... Vamos lá então, minha gente. Qual é a função sintática de Berners-Lee em relação a declarou? Declarou Berners-Lee é o quê? Sujeito, né? Sujeito, porque quem declarou, quem praticou a ação de declarar? O Berners-Lee. Então, esse aqui é o sujeito. Eita, que se o nome dele, eu estiver falando o nome errado, eu estou repetindo aqui 37 vezes o nome desse homem errado, com perdão, viu, meu jovem? Mas, acredito que é Berners-Lee. Ou Berners-Lee. Berners-Lee pode ser Berners-Lee. É feio. Lee, vai ser mais fácil. Então, a função aqui é de sujeito, né? Aqui ele pratica a ação em relação a declarou. Tudo bem? Ok? Então, a gente vai localizar, buscar sujeito das orações. Na letra A internet já operava havia 2 décadas. Ó, o verbo haver aqui, ele está no sentido de tempo, né? Havia 2 décadas, fazia 2 décadas. Então, esse 2 décadas não é sujeito porque o verbo haver, quando também está no sentido de tempo, também é impessoal. E aí, então, não tem sujeito. 2 décadas é o quê? Objeto direto. Muito bem. Nas comemorações dos 30 anos da web. Olha, minha gente, dos 30 anos da web não pode ser sujeito de comemorações, né? Porque, primeiro que comemorações não é verbo, então não tem como. Outra coisa que você pode observar também é que dos 30 anos, tá preposicionado, e se ele está preposicionado, esse de aqui, não pode ser sujeito, porque sujeito não pode ser preposicionado, né? E qual é a função sintática, então, de dos 30 anos da web? A ideia aqui, então, ó, comemorações dos 30 anos da web, eu quero dizer que os 30 anos da web foram comemorados, não é? Comemorações dos 30 anos da web. Eu quero dizer que os 30 anos foram comemorados, foram vivenciados e comemorados. Então, aqui é um complemento nominal, tudo bem? Então, não é que os 30 anos da web comemoraram, eles foram comemorados. É um complemento nominal, comemorações é um substantivo abstrato, né? Na letra C, outras claramente incluem. Outras é, sim, sujeito de
incluem, né? Outras incluem as empresas. Então, outras é sim sujeito de inclui, por isso que, de fato, é a letra C. Mas vamos ver as outras alternativas? Pesquisador assinala também alguns problemas. Então, a pesquisadora é sujeito de assinala. Qual é a função sintática de alguns problemas? Alguns problemas em relação a assinala é o quê? O objeto direto. A pesquisadora assinala alguns problemas. Então, alguns problemas é o complemento de assinala, não é o sujeito. Na letra E, a ideia foi do físico britânico Tim Berners-Lee. Apesar de ser o mesmo nome, né? Berners-Lee. Aqui é o nome do físico, né? Aqui é o nome do físico. Logo, quando eu tenho esse termo aqui, que é dar um nome de um substantivo, professor Anderson, curso CDF, tudo bem? Médico João. Então, sempre quando eu tenho o nome de um substantivo, o substantivo próprio de um outro substantivo, é um aposto restritivo, ou também chamado, por algumas gramáticas, de aposto especificativo. Sim? Então, não é também o sujeito, por isso, então, que é a letra C, não é? Vamos lá para a questão 3. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado em... Minha gente, antes de falar propriamente de pronome... Eita, que deu pane agora. Antes de falar propriamente de crase, eu quero... Aliás, antes de falar propriamente... Antes de falar propriamente da questão, eu quero falar para você sobre a crase, para que você possa entender a lógica e para que possa entender perfeitamente a questão. Então, presta atenção. Para acontecer crase, eu preciso ter exigência, em regra, de uma preposição e, em regra, de artigo definido, a. Eu tenho a preposição a e o artigo definido a. De onde surge a preposição a? De um verbo, de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio que exija a preposição a. E de onde surge o artigo? O artigo definido a vai surgir para acompanhar um substantivo. Sim? E aí, veja, tem-se a preposição a com o artigo a, ou com o artigo as. Não pode ser o artigo o, não pode ser o artigo os, porque tem que ser vogais iguais, para eles se unirem e formarem dois as com o acento grave. Sim? Tudo bem? Pegou essas informações? Vamos agora para as alternativas? A internet permite acesso a diversos conteúdos. Primeiro, se permite acesso a algo. Logo, há o quê? Preposição. Sim? Temos lá os 50% para a crase. Agora, diversos conteúdos aceita o artigo a, as? Não, né? Diversos conteúdos vai aceitar um artigo que os diversos conteúdos. Então, pode haver crase aí? Não, não tem como, né, minha gente? Tudo bem? Muito bem. Na letra B, algumas tecnologias permitiram a revolução dos meios de comunicação. Quando eu permito algo, e não há algo, permito algo. Logo, se eu permito algo, há exigência de preposição? Não há exigência de preposição. Então, eu posso cogitar em ter crase aí? Não, não posso. Revolução até que aceita artigo. Há revolução dos meios, né? Mas se não há exigência de preposição, não pode, não tem 50%. Né? Para crase são 100%, 50% da preposição e 50% do artigo. Nesse caso aqui, só temos 50% de revolução, né, do artigo. Tudo bem? Letra C. Algumas escolas públicas já permitem o acesso universal a todos os estudantes. Olha aqui, minha gente, se permite o acesso universal, permite o acesso universal a alguém. Então, temos aqui, preposição, a. Agora, veja, todos os estudantes. Eu vou falar todos os estudantes? todos os estudantes? Não, não é, minha gente? Não vou falar todos. Ou seja, aqui não há artigo, Eu vou falar apenas acesso universal a todos os estudantes, só a preposição. E eu também nem posso falar aos todos estudantes, né? Vou falar só a todos os estudantes. Tudo bem, minha gente? Então, aqui só a preposição, ok? É só mesmo verificar, minha gente, se há exigência de preposição e se há aceitabilidade de artigo, ok? Distribui-se o uso consciente a princípios... Atribui-se o uso consciente a princípios de educação e de cultura. Eu vou atribuir o uso a algo, tudo bem? Eu atribuo o uso a algo. Então, há exigência de preposição, vinda de atribuir. Temos 50%. Agora, princípios. Eu vou falar as princípios de educação ou os princípios? Os princípios. Então, não há o quê? Não há o outro 50%, o artigo, né? Que é o artigo a ou as. Tudo bem? Por isso, então, não há crase.
E na letra E, o desenvolvimento de tecnologias relaciona-se às pesquisas. Ó, se relaciona, relaciona-se a algo, preposição. Pesquisas realizadas, eu não tenho um artigo aí? As pesquisas realizadas, ó, mas o as vai ser o quê? Crase. Pronto, minha gente, fácil, fácil. Não foi não? Por isso, então, é a letra E. Vamos lá para a questão 4. Agora aqui de interpretação, né? Depreende das informações do texto corretamente o seguinte. Então vamos item por item para que a gente possa observar quais são as ideias. Conforme explicitado no segundo parágrafo, os novos modos de interação social advindos da descoberta da WWW produziram comportamentos nocivos, incomuns e até então inexistentes na sociedade. Lembra que eu até ressaltei para você e que ele afirma que só na verdade amplificou os comportamentos? Então não é que não existiam os comportamentos nocivos, existiam, mas com a internet eles ficaram o quê? Amplificados. Então não é que não existiam, tudo bem? Eles já existiam. Certo, minha gente? Então por isso que o item é errado. Letra B. Antes da invenção da WWW, não há registro de uso da internet. Oxente, ó, vamos aqui, ó. Naquela época a internet já operava havia 2 décadas, mas de forma bem diferente. Pronto, né? Matamos aí. Já havia sim a internet, mas de uma forma diferente, né? Não da forma como a gente conhece hoje. Por isso, então, que a letra B está também errada. Na letra C, certos modelos de negócio na internet, como os que recompensam cliques, são considerados negativos e preocupam o inventor da WWW. Olha aqui, ó. Nas comemorações dos 30 anos, o Berners-Lee expressou preocupação com o rumo que vem tomando a internet. Em carta aberta, ele listou 3 áreas que para ele prejudicam a web. Intenções maliciosas, projetos duvidosos, entre eles modelos de negócio que recompensam cliques e consequências negativas não intencionais da rede, como destaque para discussões agressivas e polarizadas. É exatamente isso que diz a alternativa C, né, minha gente? Então, é a correta. Na letra D, olha o erro dela. Inerentes ao uso da internet, discussões agressivas e polarizadas devem ser regulamentadas através de legislação governamental específica, conforme proposto no último parágrafo. São 2 erros aqui, tá? Primeiro aqui, ó, inerentes ao uso da internet, discussões agressivas e polarizadas. Primeiro que não é só com o uso da internet que eu tenho discussões agressivas e polarizadas. Isso também já acontece no mundo real, e ele afirma isso, né? Segundo, é que ele diz que não acredita que a legislação governamental específica possa resultar em pacificação, né? Possa resultar em acabar os problemas que são apontados aqui, né? Tudo bem? Por isso, então, esse item é errado, letra D. E letra E. As redes sociais evidenciam que as pessoas priorizam a qualidade dos relacionamentos do que a quantidade. Não, né? Na verdade, a psicóloga disse que, olha o que ela diz, percebo que com a proliferação das redes sociais, as pessoas passaram a se preocupar mais com a quantidade, desconsiderando a qualidade. Né, minha gente? Todo mundo quer muitos seguidores, muitos... Falando em muitos seguidores, se vocês já curtiram a página do CDF, tente curtir, tente se inscrever no canal para você receber conteúdo de qualidade. Aqui é para você receber conteúdo de qualidade. Tudo bem? Então, letra E é errada. Na questão 5, aí agora aqui a questão 5 vai tratar mais de um aspecto gramatical, tá? Nos trechos, se você for provedor de acesso, precisa se comprometer à neutralidade de rede e a internet se propôs a ser plural e de acesso amplo. A palavra C apresenta o sentido respectivamente. É este C aqui e este C aqui, ok? Então, apresenta o sentido respectivamente. Ó, veja que não é típico da UFPR, por isso que eu não coloquei aqui também na questão, ele perguntar qual é a função do C, não é? Qual é o nome desse C, mas é importante que você saiba o sentido que esse pronome, não é? Ou essa conjunção, enfim, estabelece na oração. Isso é o mais importante. Só que para você observar o sentido, muitas vezes você precisa ali fazer uma análise sintática para você observar e ter segurança naquele sentido atribuído, tá? Então vamos no primeiro aqui, ó. Se você for provedor de acesso, precisa se comprometer a entregar neutralidade de rede. Quando eu tenho esse se você for provedor, é uma ideia de condição, né? Se você for provedor de acesso, precisa se comprometer a entregar. Então, eu só vou me comprometer se eu for provedor de acesso. Então, é uma condição, uma ação condicionada. Sendo, caso eu seja provedor, eu vou precisar me comprometer, não é? Então, há uma condicionalidade aí.
Por isso, então, esse ser indica condição. Veja que eu poderia, inclusive, substituir esse ser por caso. Ok? Aí, agora, a internet se propôs a ser plural. Qual é a ideia? Primeiro, vamos observar o verbo propor. Quando eu tenho o verbo propor, eu posso propor algo, alguém. A internet poderia propor algo aos homens, ela poderia propor às pessoas, ela poderia propor à sociedade. Então, a internet poderia propor. Mas o caso aqui está dizendo que a internet propôs a si mesma. Ela se propôs a ser plural. Não é que ela propôs para o João, para Maria, não, ela propôs a si mesma. Ela quis fazer que ela mesma fosse plural e de acesso amplo, não é? Então, aqui é uma ideia de que ela propôs a si mesma. Então, uma ideia o quê? Reflexiva. Por que ideia reflexiva? Porque ela praticou a ação para ela mesma, tudo bem? Por isso que é uma ação reflexiva, ok? Então, não é uma ideia de causa, não é? Não é uma ideia de causa e condição, porque esse ser aqui não dá a ideia de que é uma condição para uma ação acontecer, isso aqui também não é causa e consequência. Não é uma reciprocidade, não é? E condição aqui, nem apassivamento, porque para ser apassivamento esse ser não poderia nem iniciar o período, se fosse apassivamento. Não pode acontecer com verbo de ligação, para ser a passiva também. Não é concessão, né? Não existe o ser que indica concessão. Indeterminação do sujeito, tem o sujeito aqui, não é? Também não é apassivamento, propôs aqui, é um verbo transitivo direto e indireto, e eu tenho aqui um sujeito agente, não é? Se é sujeito agente, não pode ser voz passiva. E é sim condição e reflexidade, tudo bem? Por isso, então, 5, letra E. Vamos lá para a última questão. Aí aqui, na última questão, eu peguei uma questão que já foi elaborada pela UFPR, tá? Pelo núcleo de concursos, né, lá da UFPR. Vamos ver aqui. É sobre esse texto, não é? Sobre um texto, um trecho de texto, em que é para a gente completar a lacuna, observando aspectos de concordância. Tanto uma concordância nominal, quanto uma concordância verbal, tá? Então, mais que em políticas de compliance, aí aqui tem alinhado ou alinhadas, não é? Como aqui, ó, são políticas, eu só posso utilizar o quê? Alinhadas, né? Alinhadas aos objetivos estratégicos, os esforços da companhia. Então, agora, ó, os esforços, né? O sujeito aqui, os esforços. Aí eu tenho devem, então a gente já elimina. Na verdade, a gente já está eliminando, ó. A gente já pode eliminar a letra A, porque não pode, tem que ser alinhadas, né? Então, a gente fica com a letra B, com a letra D e com a letra E. Aqui eu ainda posso, então, devem ser centrados, devem de ser centrados. Não existe essa construção, tá? Devem de ser, não existe essa construção aqui. Devem de ser, então a gente pode eliminar. Então, ou ficaria aqui, alinhadas devem ser centrados, ou alinhadas devem centrar, não é? E aí, a gente, então, em tese, poderia ler os dois, já que o desenvolvimento deve ser centrado no aspecto humano, ou devem centrar no aspecto humano, já que o desenvolvimento da integridade nas políticas de negócio, então é o desenvolvimento, veja qual é o núcleo, né, do sujeito, o desenvolvimento, está ou estão? O desenvolvimento está, não é? O desenvolvimento está. Por isso, então, é a letra E, não é? Então, olha aqui, letra E. Tudo bem? Então, assim a gente encerra o simulado. Muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha entendido e espero, além disso, que você tenha acertado todas as questões, viu? Um abraço e até a próxima.